paz, Senhor Jesus. Pastor querendo levar o esboço. Você me quebra, pastor. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Provérbios. Provérbios 19, verso de número 23. Aleluia. Motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor para adorar e bendizer ao santo nome dele. Não vai precisar. Glória a Deus. Não sei que livro que a pastora Keren está lendo, mas eu pensei que ela ia pregar a minha mensagem. Que livro é esse, hein, pastora? Parece que foi eu que escrevi esse livro, porque o espírito é o mesmo. Você que está ligado no culto, você vai entender esta manhã como o Espírito é o mesmo, que fala aos nossos corações. De duas oportunidades, as duas falaram de, quem lembra? Temor. Diga assim, temor. Coloca o tema da mensagem, por gentileza. Não, vamos ler o texto primeiro, Olha eu dando trabalho. Sou discípulo do pastor Renato, né? Vamos ler primeiro o texto? Vou ler aqui porque minha tradução pode ser diferente. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não os visitará mal nenhum. Pode se assentar, glorificando, exaltando ao santo nome do Senhor. Aleluia. Coloca o tema da mensagem, por favor. Vou contar até 3, a igreja leia o tema, por gentileza. 1, 2, 3. Aleluia. Para iniciarmos esta mensagem, quando eu falei que a pastora Keren, pensei que ela ia pregar a mensagem. Deu até um frio na espinha. Porque eu vim aqui nesta manhã, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para colocar vírgula em histórias de pessoas que estão aqui. Só crente para acreditar, para crer que um pedaço de madeira ou um cajado, se assim você preferir, pode virar chave para abrir mar. Deus, ele nos dá algumas chaves para abrir algumas coisas, ou para mudar, Diácono Vinícius, algumas situações, para produzir algumas coisas. E o temor é a chave que Deus nos deu para produzir vida. Eu lembro que eu, adolescente, Anderson, estava ali no Jardim Castilho, e na entrada da comunidade tinha um rapaz que ele estava armado, naquela época, num diplomata. Os mais antigos sabem que o diplomata, o Opala, fazia medo naquela época. E esse rapaz estava ali armado e procurando alguém. E naquela ocasião se usava topete. Acredite vocês ou não, o pastor Renato tinha topete. Tinha, pastor? E nessa época, os adolescentes da época, o evangelista Bruno usava o topete. E eu também tinha o topete. E eu estava na padaria com outro amigo, e passou um pessoal e falou: ó, toma cuidado, porque tem um cara lá na entrada da comunidade, e ele está procurando alguém que usa topete. Quando vocês usam, fique esperto. Eu mesmo sem conhecer Cristo,
eu sempre fui temente. E a gente tinha que passar por ali, mas tinha um outro caminho alternativo. E eu falei para esse meu amigo, falei, vamos evitar a fadiga. Meus irmãos, a gente foi. De longe eu avistei o carro, o Diplomata Prata. Quando a gente está passando do lado do Diplomata, o cara estava dentro do carro. Ele começou a olhar para a gente. Daqui a pouco ele esticou o braço e falou assim, é vocês mesmo. Esse meu amigo, ele fez assim, ó. Eu não sei o que ele pensou, acho que ele pensou que ele pararia a bala. E eu virei a própria bala. Eu saí a milhão. Resumindo, o temor, ele produz vida, porque eu já tinha temido e eu falei, não vamos. Então já fica um conselho aqui, principalmente para os jovens, para os adolescentes, você não tem que provar nada para ninguém. Mas por que eu estou contando isso? Porque tem coisa que pode ser evitada. Mas aquilo que não pode ser evitado, se você tiver o temor a Deus, pode ter certeza, pastora Keren, não vai ter ponto final, vai ter uma vírgula, e a história vai continuar. Mas falaram que vai morrer, falaram que já morreu. Ei, meu irmão, vim aqui nessa manhã, fique tranquilo, aleluia, a última palavra é de Deus. Então, para a gente começar aqui, eu quero falar um pouco sobre o temor a Deus. Porque tem gente que confunde temor com medo. E eu vou falar para você, o temor a Deus, no contexto bíblico e religioso, não é um medo pavoroso ou pânico, mas sim uma profunda reverência, respeito absoluto e admiração pela grandeza divina. Preste bem atenção nessa introdução, porque você precisa entender isso aqui para você entender a mensagem, amém? Significa reconhecer a santidade e a soberania de Deus, resultando em amor, obediência moral e desejo de não desagradá-lo. Então, irmãos, o temor, ele está muito ligado à obediência. Aí de repente você viu alguma coisa na internet, ou alguém comentar, que agora, período de carnaval, escarneceram, zombaram da fé. Antes do Covid, fizeram ali a imagem daquele que eles dizem ser Jesus, sendo maltratado, sendo vencido pelo diabo. Quem lembra disso? Aí você fala, esse povo perdeu o... Mas quando o crente está na casa de Deus, está há anos caminhando, falando que é evangelho, que é crente e não tem o temor. Porque como você reconhece alguém que tem o temor, e depois eu vou falar de vários personagens da Bíblia aqui, fica tranquilo, que eu vou ajudar a esclarecer mais a sua mente. Como eu sei que eu tenho temor? Como você sabe que você tem o temor? Diga assim, a obediência. Fala assim, a obediência é a filha predileta do temor. Quem teme obedece. Vou repetir, quem teme obedece. Vou repetir de novo, quem teme obedece. Não precisa ficar com medo não, que hoje eu não vou bater não. Hoje é só vitória. Fica tranquilo. Vocês me deixaram com a má fama aqui, vocês que fazem uso dessa tribuna. Vocês ficam falando que eu sou incisivo, que eu sou não sei o que. Ontem eu estava num ambiente onde as pessoas falaram, pastor, bate amanhã. Não, vou falar o que Deus mandar. Amém? Porque eu tenho temor. Eu não subo aqui para falar o que eu quero. Eu subo aqui para falar o que Deus manda. Aleluia. Oh glória, e Deus quer falar nesta manhã sobre temor. Deus quer falar nessa manhã que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou até pensamos, imaginamos, porque Ele é Deus.
Significado essencial é a ponte para um relacionamento íntimo com Deus, baseada na admiração e na honra, não em terror. Irmãos, as pessoas muitas vezes veem Deus como um Deus abusivo. Sabe? O peixe, ele não vive fora d'água. Mas não é porque a água quer ter domínio sobre ele, não. É porque ele precisa da água, ele foi gerado da água. E ele fora da água, ele vai? Vocês estão aí? Ele vai? A planta, se você remover ela da terra, ela vai? E tem gente achando que pode viver fora de Deus. O homem, ele necessita de Deus. Então o temor é que faz essa ponte. Não é que Deus fala assim, você tem que estar em mim, senão você vai morrer, não. Não é de uma maneira possessiva, não. Mas é uma maneira amorosa de dizer, você não consegue sobreviver fora de mim. Deus está falando para você nessa manhã, você não consegue sobreviver fora de mim. Aleluia. Diga assim, o temor é a ponte. E o que não é? Não é ter medo de Deus como se ele fosse um tirano, pois o amor de Deus é central na fé. Implicação prática: leva a pessoa a afastar-se do mal, obedecer aos mandamentos, ser honesta e viver de acordo com a vontade divina. Sabedoria. O temor do Senhor é frequentemente descrito na Bíblia como o princípio da sabedoria. Já escutamos isso aqui nesta manhã. Aleluia. Hoje eu vou... Deixa eu abrir aqui, irmãos, que eu ainda... Tá. Nós lemos um texto em Provérbios 19, 23, que diz assim, a parte A do verso: o temor do Senhor conduz a vida. O tema da mensagem é que o temor produz vida. O temor, ele preserva a vida. E existe uma diferença em viver e sobreviver. Eu contei um testemunho aqui que eu tive um livramento, irmãos. Mas já foram vários, mas eu falei de um na minha adolescência. Sabe o que aconteceu com a arma do cara? Você acha que ele não atirou? Só que mastigou, não saiu a bala. E aí sabe o que aconteceu? Eu era adolescente, eu corri, foram lá na casa da minha avó e falaram pro meu primo o que tinha acontecido. Ele foi lá, o cara estava no barco, o cara continuou bebendo, muito louco. Aí falaram para ele assim, ó, quando ele tentou atirar no seu primo, a bala mastigou. Meu primo era bom de porrada. Falou, ó, que maravilha. Aí o final, vocês imaginam o que aconteceu. Meu primo quebrou ele, a comunidade jogou o carro dele dentro do córrego. Enfim, mas isso aí não tem nada a ver, né? Só contei a história. Aí Deus me deu o quê? Um livramento. Amém? Quantos já tiveram livramentos aqui, mesmo sem ser crente? Só que existe uma diferença. Para o ímpio tem livramento, para o crente tem vida, vida abundante, vida plena. Aleluia. E você muitas vezes, ô irmão, me ajuda aí. Falei que hoje eu não quero bater, mas muitas vezes a gente vem para a igreja e não consegue dar um glória a Deus. Muitas vezes a gente está congregando há anos numa comunidade, pastor, e não consegue honrar o altar. Mas fala que tem temor, fala que é de Deus, mas não obedece, não produz nada. Porque quem tem o Espírito Santo, quem é de Deus, irmão, tem que produzir. Porque pessoas estão na igreja há 20, 30 anos e não produz nada. E outros chegam
com meses já estão produzindo. E eu vou mostrar para você, irmão, que para produzir, aleluia, que para temer, não precisa nem ser crente para temer. Eu vou provar para você na Bíblia hoje aqui. Oh, glória. O que é o temor do Senhor? Já falei que muitas pessoas confundem com medo. Mas o temor do Senhor, ele é reverência profunda, respeito santo, consciência da presença de Deus e desejo de agradá-lo. Alguém lê para mim o que está escrito em Provérbios 9:10? Ou melhor, não precisa ler, que nós já falamos, eu vou falar aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, irmãos, deixa eu falar aqui. Quem tem medo de morrer aí? Levanta a mão. Eu tenho medo. Tem uns que não tem, né? Tá. Se entrar um cara ali, um maluco com um fuzil na mão agora, falar, eu vou matar todos os crentes, vou matar todo mundo que está aqui. Quem fica sentado na cadeira esperando? Levanta a mão. Ah, então vocês têm medo de morrer. Porque se não tiver, você fica, irmão, dando glória, aleluia, vem em mim. Uns não vão correr porque não vão conseguir. Eu contei a história aqui, o meu amigo travou, eu consegui correr, pastorzão. Tem gente que na hora do negócio ali trava. Amém ou não amém? E nessas horas, irmãos, correndo ou não correndo, só Ele pode nos livrar. Só Ele pode nos livrar, meu irmão. Se Deus não permitir, pastor Felipe, nenhuma pode ser a melhor arma, pode ter revisado, pode ter comprado na hora. Se Deus não quiser, nenhuma arma sai o projétil, sai a bala. Eu, quando era dono de boate, esses dias eu visitei um amigo e nós estávamos conversando e ele falou de um rapaz e ele lembrou uma situação. Ele falou, lembra aquele dia que você ia matar ele? Ainda bem que a bala não. Sabe o que aconteceu, Michael? Eu discuti com um rapaz, eu até gostava dele. Só que na época eu era meio maluco. E aí eu não sei o que ele falou, muito louco. Eu peguei, eu atirei nele e não saiu. E aí esse meu amigo falou assim, meu, você é louco, você ia matar ele. E eu falei, essa merda engasgou. Aí quando eu apertei pro alto, saiu. E ele estava lembrando isso. Quando Deus quer, a arma não dispara. Teve um glória a Deus, vou melhorar. E ainda que a arma dispare, aleluia, se Ele não quiser, você não vai morrer. Quem está pregando aqui nesta manhã é quem tomou um tiro de .40 no peito, foi dado como morto no hospital Campo Limpo, mas Deus falou, ainda não é o ponto final, eu vou colocar uma vírgula, porque esse aí, aleluia, eu vou usar. Amancho de calabassaio, elai te conteremancho de calassai. É dessa maneira, porque Ele é poderoso. Ô irmão, como a gente pode ser tão fraco servindo um Deus tão forte? A Bíblia vai dizer em João que o inimigo da nossa alma, o diabo, ele é homicida desde o princípio. Quem já teve livramento de morte aqui, levanta a mão. Quem já foi ameaçado de morte aqui, levanta a mão. Muitas vezes você teve livramento e você nem sabe, irmão. Porque se você está vivo, por quê? Ou então a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia fala o quê? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos.
Todo dia que você levanta da cama, aleluia, tem no mínimo 11.000 setas apontadas para a sua vida, irmão. E você não consegue chegar num culto e adorar, e ser grato, e expressar o mínimo de adoração para esse Deus que é poderoso, que nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo o mal. Eu lembro que quando eu me converti em 2014, falaram para mim: você vai morrer, que agora você não tem mais arma, você não está mais envolvido com nada, você vai ficar morando aqui? Falei: vou, se Deus mandar eu ficar, eu vou, se Deus mandar eu sair, eu saio. Estou no mesmo lugar há 11 anos. Mas eu entendo aquelas pessoas, porque quem não tem o temor não entende o que Deus, quem é Ele, o que Ele faz, como Ele age. Aleluia, oh glória. Nós não podemos permitir, irmãos, que as pessoas coloquem morte onde Deus colocou a vida. Quem teme a Deus não pode aceitar a morte servindo um Deus que é o Deus da vida, que é vida plena, aleluia, que é vida abundante, aleluia. Ei, crente, Deus não te chamou para sobreviver, Deus te chamou para ter vida, aleluia, vida abundante, aleluia. E aqueles que temem vão produzir vida. Salmo de número 128. A senhora leu aqui, pastor, esse salmo? Leu, né? Eu tive que ir ali atrás, mas eu imaginei que a senhora tinha lido. Louvado seja Deus. Olha como o temor produz vida. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Diga assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Dando continuidade, verso 2: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. É frutífera, irmão, não é infrutífera. Diga assim: o temor produz vida. Aleluia, aquele que teme produz vida, produz fertilidade, aleluia. Os teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Eu não sei você, mas meu maior patrimônio é minha família. Como eu amo, irmãos, estar junto com meus filhos, sentado na mesa da minha casa, seja no café da tarde, seja no almoço, seja só batendo um papo. Final de semana passado eu fui para a praia, não tinha sol, mas eu estava com a minha família, estava com os meus filhos, estava com a minha neta, estava com a minha esposa, aleluia. É a melhor coisa que um homem temente pode ter, irmãos. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. O homem que teme, ele tem uma vida de paz, mesmo em meio às adversidades. Eu não sei quantos leões você tem enfrentado ou está precisando enfrentar, mas eu sei de um homem por nome de Daniel, que temia a Deus, e houve um decreto sobre a vida dele. Queriam que ele parasse de orar, primeiro porque não acharam nada que o condenasse, pastor Maico. E aí acharam: mas ele é crente, mas ele ora, então vamos baixar um decreto que ele não pode orar mais. Mas quem teme
produz. E um crente que não ora não está produzindo nada. E aí Daniel falou assim: eu não posso deixar de orar. E eu temo a Deus. Aí pastora Rosinete falaram: então vai morrer, porque o decreto foi dado. Irmãos, quantas pessoas tentaram me matar? Quantas pessoas decretaram a minha morte, Rayane? Quantos debates? Mas Deus falou: esse aí tem temor. E um dia eu ainda vou usar ele, então não vai morrer. Nós não podemos permitir que coloquem em nós, aleluia, uma morte que muitas vezes não vai nem acontecer, irmãos. Quem lembra de Elias? Deixa eu falar de Daniel primeiro, né, que eu já fui para Elias. Daniel, ele não deixou de orar, Diácono Vinícius. E aí jogaram ele na cova. E aí alguém falou assim: esse aí já era, morreu. Ô glória. As pessoas acreditaram que Daniel tinha o quê? Daniel morreu? Aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer: está morto. E Deus vai olhar e vai dizer: está vivo. Eu não sei se o seu leão é no seu relacionamento. Eu não sei se o seu leão é nos seus negócios. Eu não sei se o seu leão é de fato uma ameaça de morte velada. Aleluia. Eu não sei se o seu leão é a perca de um ente querido. Eu não sei se o seu leão é uma traição. Eu não sei qual é o seu leão. Mas eu vim nessa manhã te dizer que onde colocaram morte, o temor a Deus vai produzir vida. Quem quer vida aí? Tem uns que não quer, mas quem quer vida? Aleluia, eu vim trazer vida através da palavra para aqueles que querem. Aquele que não quer continua sobrevivendo, mas Deus tem vida para te dar, e vida abundante. Para de sobreviver. Oh glória. Você não pode falar para quem está do seu lado, mas fala para si mesmo. Fala assim: eu preciso continuar vivo, mesmo que falaram que eu estou morto. Irmão, você não pode falar com quem está do lado, você não pode tocar, né? Mas dá uma olhada aí, como diz o pastor Renato, disfarçadamente. Vê se está todo mundo vivo aí. Pelo que você está vendo, parece estar vivo, né, irmão? Mas eu vou provar para você que tem gente que está morto. Está andando, está falando, mas está morto. A vida espiritual já não tem mais, irmão. Aleluia. Eu posso citar aqui vários personagens, vários mesmo. Vou falar de alguns. Amigos de Daniel, que temiam a Deus também. Sadraque, Mesaque e Abednego. Oh glória. Tem que adorar o rei. Diga assim: quem teme a Deus não divide adoração. Aleluia. Alguém deu um aleluia ali. Só ela está entendendo a mensagem, mas eu prego para você, irmã. Aleluia. Quem teme a Deus não divide adoração. Quem teme a Deus não divide adoração. É muito fácil adorar dentro da igreja, e tem uns que nem estão conseguindo mais. Aleluia. Imagine adorar dentro da fornalha.
Ô glória, imagine adorar dentro da cova, irmão. Eu acho que eu sou meio maluco, tem hora, pastor. Porque esse dia eu falei, Deus, me perdoa, Pai, se eu estiver falando besteira. Que o Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Mas não está na hora de dar uma apertada no Brasil não, Senhor. Mandar umas perseguição, colocar uns malucos com arma na mão falando que quem é crente vai morrer, porque daí não vai saber quem é de verdade. Ô glória! Tem crente que o sono está vencendo ele, irmão. O carnê das Casas Bahia está derrubando ele. Imagine a fornalha potencializada, Kaique, que foi isso que fizeram. Aumenta, põe no máximo. Mas quem tem temor falou, a gente não se prostra. Mas você vai morrer. Deixa eu te falar uma coisa. Se o meu Deus, se o meu Deus, o Deus que eu temo, quiser, se Ele quiser, Ele me livra. Agora não. Se você não me livrar, eu desvio, Senhor. Eu vou pro funk. Vai. Se você não fizer, se controla. Aleluia. Imagina o leão. Imagina a fornalha. Meu Deus, que... Gente, desculpa a seriedade, que geração medíocre, irmão. Eu faço parte dela. Preciso melhorar. Eles não se prostraram, porque eles temiam a Deus. Eles temiam a Deus. Morreram? Morreram? Além de não morrer, foi a ponte. Porque quando você, aleluia, se sujeita a Deus, pastora Sueli, resiste ao diabo, aleluia, ele está com você, meu irmão. Jogaram 3 na fornalha, mas quando foram conferir, aleluia, meu tecladista também, não fica com ciúme não, aleluia, 2 São Paulinos, misericórdia, aleluia, Senhor, quando jogaram tinha 3, mas quando foram conferir tinha 4, aleluia, porque Ele caminha com aqueles que temem, aleluia, ô glória, cadê os crentes que temem ao Senhor aí? Aleluia, diga assim, quem teme obedece. Ô glória, o temor nos afasta da morte espiritual. Em Gênesis, nós vamos ver que a desobediência trouxe separação. Aleluia. Mas quando há temor, porque Eva, Adão desobedeceram a Deus, sim ou não? A desobediência, ela não é filha do temor. A obediência sim, porque se eu temo, eu obedeço. Porque não é por imposição, Cris, mas é por amor. Não é porque Ele pode fazer pela gente, é porque Ele já fez. Aleluia. Tem alguém que está entendendo? Você não está aqui obrigado, meu irmão. Você não está aqui para ganhar nada, não. Por mais que você vai ganhar, porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas você está aqui nesta manhã porque alguém pagou um alto preço por obediência. Porque chegou um momento que Jesus falou: Pai, se possível for, passa esse cálice de mim. Mas no mesmo momento, Ele foi obediente. E com temor Ele falou: mas todavia, aleluia, Ele falou: mas todavia, seja feita a tua vontade. É por isso que eu e você estamos aqui. Faz assim, ó. Respira. Só quem teve Covid sabe, irmão, o valor de um respiro, o valor do ar, o valor da vida. Aleluia! Tem gente que pode olhar e falar: esses pastores ficam aí dançando, todo culto a mesma coisa, tá alegre. A gente sabe da onde Deus nos tirou. Temor. O
temor vai produzir intimidade. Porque quem teme quer estar junto. Quem teme se sente protegido e está com Ele. Aí Lázaro morreu, mas tinha temor. Família de Lázaro era crente, tinha temor. Aí falaram, chama Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus no caminho que ele tinha feito, tinha apedrejado ele e os seus discípulos. Aí Jesus falou, eu vou voltar lá. Lázaro está só dormindo. Mas ele tinha morrido. Mas o temor produz. Eu quero que você saia daqui essa manhã entendendo isso, irmão. Se de repente você está mais morto do que vivo, é que está faltando temor. Vou repetir. Se de repente você está mais para lá do que para cá, porque está faltando temor. Aí os discípulos falaram, mas Jesus, nós foi apedrejado lá, você vai lá de novo? Ele falou, eu vou. Porque eu ando com aqueles que me temem. Eu honro aqueles que me temem. Aleluia! Mas é traficante, é adúltero, é corrupto, é mentiroso. Aí Jesus falou, mas eu quero, aleluia. Ele mente, mas eu sou a verdade. Ele é fraco, mas eu sou forte, aleluia. Ele é pecador, mas eu sou santo. Oh glória! Obrigado, Jesus. A obediência, ou melhor, o temor gera obediência, gera arrependimento e gera alinhamento com Deus. O temor nos mantém no centro da vontade de Deus. Mas todo mundo estava adorando. Mas eu temo, eu não vou adorar. Mas você vai parar na cova se não deixar de orar. Mas eu temo, eu não posso parar de orar. Aleluia. Aí nós temos Jonas também. Jonas, ele temia Deus. Mas ele não quis ir lá profetizar em Nínive e tal. É fácil falar, né, irmão, do ministério alheio. Aquele povo era um povo cruel. Jonas pode ter falhado, porque ele sabia que Deus ia salvar e ele deixou a carne falar um pouco, falou, não, é melhor destruir, não vou lá não. Mas ele pode ter analisado os riscos também, Cris. E muitas vezes a gente tem receio de algumas coisas, mas quem teme, Yasmin, missionária, vai com receio mesmo, vai com medo mesmo. Vai, aleluia, porque não vai nas suas forças, não vai na confiança no homem, mas vai na confiança no Deus em quem tememos. Pastor, mas como Jonas teme a Deus? Como? Deus falou para o peixe grande, vai lá, engole-o. E a Bíblia vai dizer que quando Jonas estava no ventre do peixe grande, ele temeu ao Senhor e clamou a Deus. Aleluia. Eu não sei o quão você está afundado aí, aleluia, nos seus problemas, nas coisas deste mundo, aleluia, nas feridas que a vida, aleluia, produziu em você. Mas eu vim aqui nessa manhã te dizer que se você temer na manhã de hoje, aleluia, você pode estar dentro do ventre de um grande peixe, num lugar que parece que não vai ter mais saída, mas Deus vai te resgatar. Eu amo esse Deus. Diga assim: Deus é especialista em manter vivo quem foi dado como morto. Irmão, seja sincero. Se você tivesse, era um costume da época, os leões devorar as pessoas. Amém? Se você tivesse lá no palácio, ou tivesse lá à toa lá,
na cidade, chegasse a notícia que jogaram um homem dentro da cova dos leões, qual seria o seu diagnóstico? Diga assim: morreu. Agora diga assim: mas Deus é especialista em manter vivo, aleluia, quem o homem falou que morreu. Oh glória, o diabo pode ter decretado a sua morte, o homem pode ter decretado a tua morte, mas eu vim aqui nesta manhã para te dizer: Deus é especialista em manter vivo aqueles em que o homem decretou a morte. Oh glória! Senhor, minha filha está doente, o Senhor consegue ir lá na minha casa, Senhor? Ô irmão, Jairo temia a Deus, mesmo sendo o principal da sinagoga. Ele foi até Jesus e falou: dá para ir lá, Senhor? No caminho, uma mulher que temia a Deus, que ouviu e falou: ele pode mudar a minha vida. Tocou na orla, 12 anos enferma, fluxo de sangue, todo mundo conhece a história. Tocou na orla. A Bíblia diz que imediatamente a hemorragia, irmã Francisca, estancou, cessou, foi cura na hora. Bênção. Mas o melhor ainda estava por vir. Aí Jesus falou assim: opa, alguém me tocou. Os discípulos, Pedro, sanguíneo, falou: Senhor, tá de brincadeira, né? A multidão aí te apertando, te comprimindo, lógico que te tocaram. Não. Pedro, dá uma segurada que você não tá pronto ainda, calma. Lá na frente você vai ser o líder da igreja, mas agora eu tô aqui ainda. Alguém me tocou diferente. A mulher, pastora Kelly, trêmula. Por quê? Ela tocou, foi curada, Naldinho. Mas é rápido, é fração de segundo. Se descobre ela apedrejada. Ela vivia isolada da cidade, no leprosário, no local onde só os enfermos impuros estavam. Então ela tremeu, ela estava com medo. Ela sentiu o temor de Deus. Ela sentiu, imagina, se Jesus sentiu o toque. E Jesus falou o quê? De mim saiu? Nossa, irmão. Imagina o que essa mulher sentiu, pastor Felipe. Bomba atômica. Imagina o que essa mulher sentiu, irmão. Quando ela tocou na orla, ela falou: meu Deus, é Ele, é Ele. Aí ele falou assim: quem me tocou? Quem me tocou? Ela com muito temor falou assim: foi eu. Seus pecados estão perdoados. Irmãos, quem teme vai ser salvo. Tem muita gente que não teme, pode ser curado de câncer, pode ser curado de HIV. Irmãos, eu conheci uma pessoa quando eu pastoreava o Vazame. Não é do meu feitio ser covarde, mas eu tenho temor. E essa pessoa estava com HIV. E um dia eu orando, eu orei por ele e Deus falou assim: fala para ele que eu curei ele. Meu Deus. Eu não falei. Mas acabou o culto, eu chamei ele e falei assim: ó, você tem certeza que você tem HIV? Ele falou: não, já fiz vários exames, pastor, e tal. Falei: faz o exame de novo. Passou uns dias, ele foi lá e falou: pastor, tem mais nada. Amém, irmãos? Eu poderia ter colocado nas páginas, nas redes sociais, começado a vender cura, mas eu tenho temor, irmão. Quem cura é Deus. Aleluia. Ele foi curado, mas ele não está na presença do Senhor. Quem está entendendo? Não é milagre que faz crente ser crente, não, irmão. É o temor a Deus. Porque eu expliquei aqui o que é temor. O temor não é ter medo. Se fosse medo, ele podia falar: eu vou ficar crente, porque Deus pode me colocar de novo o HIV aí, me permitir. Só que não. Deus não quer ninguém assim, irmão. Deus só nenhuma vez ele alimentou, Monteiro, mais de 5.000 homens. Só homens, fora mulheres e crianças.
Só que quando ele foi morrer na cruz, padecer na cruz, não tinha ninguém lá. Por isso que eu não estou aqui para falar o que te agrada, irmão. Eu não estou aqui para profetizar só milagre na sua vida, não. Eu estou aqui para te ensinar o caminho do céu através da palavra. Aleluia! Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma coisa eu te falo, irmão. Só vai salvação e departamento de Jesus Cristo. Mas só vai herdar os céus que temem. Ô glória! Louvado seja Deus. O temor produz proteção. Coloca para mim, por gentileza. Tem alguém lá na mídia? Salmo de número 34, verso de número 7. Diga assim: o temor produz proteção. Aleluia. Oh glória. Diga assim: o temor ativa proteção espiritual, direção divina e livramentos invisíveis. Teve gente que eu perguntei se já teve livramento, não levantou a mão, mas você já teve vários, irmão. Ainda mais aqueles que é meio que nem percebeu que eu pedi para levantar a mão. Então esses aí tem livramento demais. Sabe aqueles que andam mexendo no celular na rua, parecendo que está na sala de casa? Meu, esses dias eu vi uma mulher, eu quase infartei por causa dela. Ela nem percebeu que ela ia morrer. Ela desceu do ônibus e já foi para atravessar por trás do ônibus. A moto estava vindo, meu Deus. Mas quem tem temor, tem proteção espiritual, direção divina e livramentos invisíveis. Quem teme ao Senhor não vive imprudente, vive guardado. Aleluia. Salmos 34, 7. Oh glória. Vamos ler, igreja. Pode ler. De quem? De quem? Aleluia. Diga assim: o temor produz vida. Irmãos, vocês já ouviram falar de um camarada por nome de Jó? Deus deu o testemunho dele. Falou: ele é um homem temente. Diga assim: temente. Eu estava estudando, lendo, e eu falei, a gente muitas vezes fala de Jó, mas a gente já tem todo o pano de fundo da história do que aconteceu. Que o diabo, ele estava vagabundando, andando por aí, rodeando a terra, e Deus falou: vixe, meu servo Jó. Então, Deus, ele sempre está no controle, irmãos. Não pensa que o seu descontrole descontrola Deus, porque Ele sempre está no controle, pastorzão. Não pensa que a sua fraqueza enfraquece Deus, porque Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é onipotente. E aí Ele fala: ó, vixe, meu servo Jó. Resumindo, irmãos, eu estava pensando, falei, meu, Jó, eu já era fã de Jó, agora eu sou mais ainda. Porque Jó foi o personagem central da história, só que ele não sabia o que estava acontecendo, porque o diálogo era só entre Deus e o diabo. Jó está vivendo a vida dele. Só que, irmãos, ó, paz, essa é para vocês. Mesmo Jó, sem saber do diálogo que estava acontecendo no céu, ele era temente. E a Bíblia diz que ele oferecia sacrifício pelos filhos. Senhor, se meus filhos pecaram contra ti, está aqui o sacrifício por cada um deles. Ah, mas tem pai que não consegue nem orar pelo filho. E aí quando dá ruim, pastorzão,
Vai falar: Deus, o Senhor está aí. E Deus vai falar: sempre estive. O Deus amoroso, que sempre esteve aqui, mas você não me temia, você buscava em outras coisas, e agora não deixei de ser amoroso. Mas como está em Salmo, Deus é amor, mas a base do trono de Deus é a justiça. E tudo que eu planto, eu colho. Tudo que eu planto, eu vou colher. Tudo que eu planto, eu vou colher. Aquilo que eu ensino para os meus filhos, eles vão reproduzir. Porque Salmo 128 é promessa para quem é temente. Mas quem não teme, vai ensinar o que, o filho? Se eu não temo, como que eu ensino meu filho a ser temente? Eu falo para os meus filhos: espero deixar muitas coisas para vocês, mas a maior herança que eu posso deixar para vocês é uma vida de oração, é uma vida de temor, é os ensinamentos de Jesus. Porque mesmo no dia que eu faltar, Ele sempre estará lá, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Oh glória! O pai é São Paulino, o filho é São Paulino. O pai é palmeirense, o filho é palmeirense. O pai é corintiano, o filho é corintiano. E por que tem muitos jovens que não são crentes? E por que tem muitos jovens que não lêem a Bíblia? E por que tem muitos jovens que não oram? Oh glória! Aleluia! Quer filho crente? Seja crente, rapaz. Quer filho temendo a Deus? Tema você primeiro. O camarada morreu. Os credores falaram: vou buscar os filhos. A mulher falou: ó, profeta, aqui não. Meu marido era temente. Oh glória! É legado, irmão. Tô morto, mas o temor que eu tinha a Deus vai livrar a minha casa. Aonde colocaram morte, Deus é especialista em colocar vida. Aleluia. Jó era temente, irmãos. E o que aconteceu na vida de Jó? Imagina você, se não temer, será que você aguenta? Que a esposa de Jó falou: ó, tá demais. Ela amava Jó, ao ponto que ela não abandonou ele, ela ficou até o final. Ela não aguentava mais ver Jó sofrer. As pessoas interpretam, julgam muito ela, mas é fácil julgar quando você não está no negócio. Sabe qual que é a vantagem de temer a Deus? Porque quem não teme, pastora Rosinete, é fácil eu falar quando não foi eu que fui traído. É fácil eu falar quando não é eu que estou falido. É fácil eu falar quando não é o meu filho que está desviado. Quando eu não temo a Deus é fácil. Agora quem teme, aleluia, ele fala quando não é com ele. Se vier nele, ele permanece firme. Que nem Daniel, que nem Sadraque, Mesaque, Abednego, aleluia, que nem Jó. Porque ele teme verdadeiramente. Irmãos, tem hora que Deus pega você e coloca no meio da situação para você aprender que não tem que chamar o pastor. Mas vocês estão entendendo, crente é inteligente, sim ou não? Aleluia. O temor gera vida abundante. Vida não é apenas existir, vida é paz na alma. Irmão, se você é crente e está atribulado, está faltando paz aí. Hoje Deus vai visitar crente aqui. Eu olho, sabe como eu olho para os meus filhos? E para mim também eu falo: Senhor, aumenta o temor na vida deles. Não deixa nunca eles perderem o temor. Aleluia, eu tenho duas que não estão aqui ainda, mas teme a Deus.
Aleluia. E um dia vai estar aqui. Oh, glória. E se não tiver, irmão, é escolha delas. Porque eu estou aqui. Eu não posso levar elas para o céu, mas eu posso ser exemplo. Aleluia. O filho pródigo, o pai do filho pródigo não desviou com ele. Não foi ter contato com meretriz com ele. Falou, você quer, vai. Mas seu pai está aqui. Porque o seu pai tem temor, eu não vou. E ele ensinou algo para aquele menino. Porque quando ele estava com a cara na lama, ele temeu. Vou falar de novo. Ainda que você esteja se sentindo sujo nesta manhã, é oportunidade de temer. É oportunidade de mudar de vida nesta manhã. Oh, glória. O mundo nos ensina, viva como quiser. É ou não é, irmãos? O que o mundo tem ensinado? Tudo pode, irmão. É homem com homem, mulher com mulher, homem mais não sei quantas mulheres, mulher e não sei quantos homens. Deus, eles querem fazer um Jesus que é adaptável. Tem o Jesus dos homossexuais, tem o Jesus do crime, tem, irmãos. Tem o Jesus dos corruptos, tem o Jesus dos mentirosos. Tem, irmãos, os caras da pica, Jesus. Mas não é o Jesus da Bíblia. Não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é diferente. Ele primeiro fala, nega a si mesmo. Aleluia, negou. Agora pega a cruz. Aleluia, agora vem. Aleluia. Jesus maravilhoso. E o maior exemplo que nós não podemos permitir que a morte que colocaram em nós seja verdade é o próprio Jesus. Se com todos esses personagens que eu falei aqui você ainda não se convenceu, e quem convence é o Espírito Santo, não é eu? Eu vou falar mais uma coisa aqui para você. As Marias foram visitar o sepulcro, pastor. Quando elas chegaram lá, porque a notícia era do que, Daildes? De morte. Ele morreu, Deise. Ele morreu, Vinícius. As Marias foram lá. Chegaram lá, a perda tinha sido removida. Diga assim, a notícia era de morte, mas Deus é especialista em colocar vida aonde colocaram morte. Aí o anjo falou, ei, por que procura entre os mortos aquele que vive? Ei, por que procura entre os mortos aquele que vive? Ei, por que procura entre os mortos aquele que vive? Eu vou falar até aqueles que estão vivos, glorificar o nome dele, porque a honra e a glória é para ele. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Oh, glória! José, jogado no poço, morreu, não, está vivo. Foi vendido, morreu, não, está vivo. Foi traído pelos irmãos, morreu, não, está vivo. Aleluia. Foi preso injustamente, morreu, não, está vivo. E além do mais, prosperando dentro da prisão. Oh, glória! Temor a Deus produz vida. Anos se passam, fome na terra. Oh, glória! Isso é muito forte. Os irmãos dele, Lucas, vão lá atrás de alimento.
os mesmos que tentaram matar ele. Aleluia! Aí ele se apresenta. Os irmãos ficam em choque. Eu imagino eles tremendo as pernas, pastor. Oh, pastorzão, Renato, foi mal, pastor. Sempre seu amigo. Agora só brincadeira. José cheio do temor a Deus. Porque se não tivesse temor, por mais que era líder, ia tentar matar os irmãos. Cadê? Tá filmando? É ali? Onde que é? Me ajuda aí que eu não sou muito de cã. Ali? Deixa eu falar uma coisa. Líderes irresponsáveis sem temor a Deus. Porque tá liderando agora, tá matando irmãos. Deus tá vendo, hein? Ele falou, sou líder, sou governador, tentaram me matar, me deram como morto, mas Deus me deu vida. Aí ele olha para os irmãos e fala, fica tranquilo, aleluia, o mal que vocês tentou me fazer, Deus transformou em bem. Se coloque sobre seus pés. Salmo 118, 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Irmãos, a vida que eu vivi, para muitos, eu estou morto. Nem todo mundo sabe que eu estou vivo. Eu me escondi não. De repente Deus pode ter me escondido. Quem está entendendo? Os espirituais vão entender. Quem está entendendo? Só que mesmo escondido, nós estamos crescendo. Quando eu digo crescer, é diminuir. Porque na vida do crente é assim, quando você está crescendo é quando você está diminuindo. Tem gente que está olhando e não está entendendo nada, é porque você está na carne. Os carnais não entendem o espiritual, mas entra no espírito que você vai entender. Então com Cristo a matemática é diferente. No mundo, eu sou vereador, eu sou polícia, eu sou traficante, eu sou prefeito, eu sou presidente, eu sou grande. Não, no reino de Deus quanto mais você desce, aleluia, aí é que você está ficando bom. Porque o lugar mais alto da cruz é estar nos pés dela com Jesus. Tem gente que acha que eu morri, mas eu estou vivendo esses salmos 118, 17. Não morrerei, viverei e contarei as obras do Senhor. Quem veio nessa manhã adorar o Senhor com temor e tremor, e hoje, segundo o temor que há em você, Deus está colocando uma vírgula e dando continuidade na história. Eu não sei nem se tem mais, que hoje em dia pouco se escreve, né? Mas na minha época tinha aquele branquinho, né? Corretivo lá. Quando você erra, corretivo. Tem que ter, né, pastora? Tem um corretivo de Deus aqui nessa manhã. Pastor, eu não sou crente. Pastor, sou crente meia boca. Que daí não é, né? Não tem crente meia boca. Você é ou você não é. Mas para você entender, o temor produz vida. Pastor, mas você só falou de homens de Deus ali. Daniel orava 3 vezes ao dia, tinha um espírito excelente. Sadraque, Mesaque, Abednego vieram com ele. Jonas era profeta. Jó, o próprio Deus, falou que ele era reto, íntegro e temente. Pastor, eu não me vejo nisso aí. Vou mostrar que Jesus é para todos.
momento da crucificação, tinha 2 presos, 2 malfeitores, e um zombava. Diga assim, esse não tinha temor. Um apontava, questionava. Diga, esse não tinha temor. Agora o outro temia. Se não temia, passou a temer. Coloca aqui por gentileza Lucas 23, para a gente encerrar o grupo de louvor. Vem aqui por gentileza. Lucas 23, coloca o 39, por favor. Oh glória. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Segura, pode pôr no 41, mas tem gente, irmão, que está no erro. Deus já deu várias oportunidades, mas não consegue temer a Deus ainda. Pastor, o que você pode falar para eles? Passe a temer. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha só, Jesus está preso na cruz, fragilizado como homem, com uma coroa de espinho na cabeça, pregos nas mãos e nos pés. Por que esse ladrão iria temer ele? Jesus estava ali, humanamente falando, inofensivo, pastor, quase morto. Ele viu o gesto de amor de Jesus, Miriam. Quer que eu te fale uma coisa, crente? Se o gesto de amor que Jesus fez na cruz não te convence a temer Ele, não tem mais nada que vai fazer você temer. 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Cadê os crentes que temem a Deus aí? Cadê os crentes tementes a Deus? Cadê os crentes que querem o céu? Aleluia! Cadê os crentes que nesta manhã entenderam que temer é mais do que falar, é mais do que levantar a mão quando o grupo de louvor pede, quando o pastor pede? Não, temer, aleluia, é obedecer, temer é guardar, temer é querer estar junto, aleluia. Pastor, mas o mundo, ele me ensina que eu posso viver como quiser, como eu quiser. E é uma verdade, você pode. Mas daí há vazio, daí há o caos, daí a destruição. Mas para aqueles que temem ao Senhor, sabe o que tem? Mediante tudo que nós falamos aqui, tem sabedoria. Quem quer sabedoria? Levanta a sua mão, consegue ficar com a mão erguida um pouquinho? Quem quer sabedoria? Receba a sabedoria da parte do Senhor. Aleluia, para aqueles que têm temor ao Senhor, tem proteção. Quem quer proteção aí? Tem proteção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios. Tem proteção de Deus. Aleluia. E o melhor, tem vida. Tem vida. Quem sentiu de Deus, quem precisa de um renovo nesta manhã, vem aqui que eu quero orar com você.
Vem aqui que eu quero orar por você. Quem sentiu de Deus? Eu quero, aleluia, vida. Eu quero viver de verdade. Eu quero temer de verdade. Eu quero, porque quando eu temo a Deus, eu não temo mais a ninguém. Oh glória! Tiago escreveu: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Segura só um pouquinho aqui. Tem gente achando que pode resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Vou falar de novo. Tem gente achando que pode resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Não pode. Pastor, eu tenho que ser crente para temer a Deus? Lógico, filho. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Você já viu algum pé andando sozinho aí fora? Nós fomos feitos para ter comunhão, irmãos, com a igreja, com os irmãos. Nós fomos feitos para participar de um corpo. Nós fomos feitos para ser a igreja que não vai experimentar da segunda morte. Aleluia! Quando Jesus foi visitar o amigo dele, Lázaro, ele falou, aleluia, aqueles que creem em mim, e eu posso traduzir para você, aqueles que me temem, porque quem teme, crê, irmão. Tem lógica você não temer e não crer. Você está temendo a quem? Se você teme, você crê. Aí Jesus falou, ainda, a morte passa mal na mão de Jesus, né? A morte falou, isso aí, Aí Jesus falou, aqueles que creem em mim, ainda que morra,